Hoje nós vamos começar o estudo de uma nova escola literária, o arcadismo, no século XVIII. A origem do nome desta escola tem tudo a ver com as características dela, porque este nome foi extraído de uma região da Grécia, considerada uma morada dos deuses, a Arcádia. Lá as pessoas pensavam que os pastores, além de conversarem com as deusas, com as ninfas, também se dedicavam à poesia. As Arcádias portuguesas, então, foram grupos formados por poetas portugueses que queriam redescobrir as grandezas dos poetas da antiguidade greco-latina, inspirados então nessa região da Arcádia. Por imitarem os gregos e romanos, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo. O contexto histórico do momento do arcadismo no mundo e no Brasil foi importante demais, porque foram acontecimentos que marcam a nossa vida até hoje. Na Inglaterra, houve a Revolução Gloriosa, que foi a tomada de posse de reis católicos depois de muitos reis protestantes. A Revolução Industrial, que começou no século XVIII na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, a grandiosa Revolução Francesa e o descrédito de algumas monarquias absolutistas que começaram a cair, a decadência da aristocracia feudal, o crescimento da burguesia. E no Brasil, um evento influenciado especialmente pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, que foi a Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Um grande evento cultural marcou o século XVIII, que foi o Iluminismo. Assim como o Renascimento fez toda a diferença no classicismo, agora o Iluminismo vai, através do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, influenciar os pensamentos artísticos da época na Europa e aqui no Brasil também, né? Então, a Revolução Francesa, a independência das colônias inglesas na América e a Inconfidência Mineira tem toda uma influência dos iluministas que faziam o pensamento daquela época. Vamos esmiuçar mais um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil na época do arcadismo. O arcadismo teve um contexto histórico muito conturbado no Brasil, porque já em 1703 foram descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil, especificamente em Minas Gerais, e esses lugares em que foram descobertas minas logo se tornaram cidade e começaram muito movimento. O que chamou a atenção da coroa, que estava procurando era isso, né? Porque o açúcar, as outras coisas já não estavam mais sustentando a ganância de Portugal, e aí tudo se voltou para o interesse do ouro, da exploração do ouro. E Portugal ostentou muita riqueza com o ouro extraído do Brasil. No entanto, muita quantidade desse ouro foi para a Inglaterra, porque Portugal dependia de uma dívida muito grande com a Inglaterra. Então, muito desse ouro extraído do Brasil, muitos navios carregados de ouro foram diretamente para a Inglaterra para financiar a Revolução Industrial. Houve em Portugal, nesta época também, um grande terremoto na cidade de Lisboa que destruiu completamente a cidade, e a cidade foi completamente também reconstruída com dinheiro do ouro aqui do Brasil. Então, a exploração de ouro era muito importante para a sobrevivência de Portugal. Mas no final do século, em 1703, foi descoberto o ouro, mas no final do século, esse ouro começou a dar sinais de que estava esgotando. E aí Portugal começou a desesperar e começou a cobrar cada vez impostos mais escorchantes do Brasil, o que foi decorrência da Inconfidência Mineira, né? Houve também nessa época o Marquês de Pombal, que veio para o Brasil realizar algumas reformas. Ele era um déspota e fez só coisas ruins para o Brasil, né? Ele aumentou demais os impostos, o que desencadeou a revolta nos donos de mina,
expulsou do Brasil os jesuítas que haviam aberto as primeiras escolas no Brasil, que eram responsáveis pelo lado educacional e cultural, e proibiu a atividade industrial no Brasil. Então, fez de tudo para o Brasil ficar cada vez mais dependente e mais subjugado a Portugal. Este era o contexto histórico dos anos 1700 no Brasil. Como que eu vou caracterizar um poema arcadista? Eles são tão fanáticos pelos grego-romanos que vão usar muito o latim, né? Aurea mediocritas, o equilíbrio de ouro. O homem ser natural, equilibrado com a natureza. Nada de extravagância, nada de ficar demonstrando emoções, muito diferente do que era o barroco. Então, eles queriam ser clássicos, muito diferente daquele movimento que veio anteriormente, né? Que era de ser passional, muito emotivo, conflituoso. Outra característica muito marcante é o locus amenus, ou bucolismo. O que é esse bucolismo? Essa interação, né, da natureza com as relações amorosas, sempre comparando, sempre ligando os encontros à natureza. E com isso veio o pastoralismo. O que é? Eles se fingiam de pastores, assim como lá na Arcádia existiam muitos pastores que faziam poesia no monte dos deuses, então eles imitavam também. Eles não eram pastores, moravam na cidade, mas se identificavam como pastores. Então era um fingimento, né? Usavam pseudônimos de pastores, só para imitar o classicismo. Se eles se fingiam de pastores e eram bucólicos, então eles queriam fugir da cidade, fugere urbem. Essa fuga representa um desejo e não uma condição real das pessoas, né? Elas moravam na cidade, mas elas pregavam que eram pastores e adoravam a natureza. Isso tudo só para ficar convencional ao classicismo, só para fazer a imitação do classicismo. Nós vimos que o barroco é uma escola muito exagerada. Ela gostava de adjetivos, gostava de cores, gostava de conflito, era emotiva, era passional. O neoclassicismo, imitando o classicismo, vem combater isso também. Inutilia trancat. O inútil atrapalha. Então, tirar todo o exagero barroco de qualquer coisa, de qualquer ação, de qualquer pensamento, de qualquer poema. Tudo que é exagerado é inútil. Então, eles eram completamente contra aquele exagero do barroco. Esse equilíbrio do homem clássico que o neoclassicismo quer imitar traz para ele uma ideia de aproveitar o presente, carpe diem. Essa ideia é famosa, né? Viva o hoje porque o futuro é incerto. Então, seja equilibrado com a natureza, não seja exagerado nas suas emoções e viva o presente, porque a vida é muito breve e você não sabe o que está por vir. Quando nós vamos estudar os autores principais do arcadismo, nós vamos ver que alguns deles se envolveram na Inconfidência Mineira, pagaram por isso e um morreu na prisão, o outro foi exilado em Portugal. Então, apesar de ser poetas, eles também influenciaram no fator político da época. Um dos mais famosos é o Cláudio Manuel da Costa, que usava um pseudônimo de Glouceste Saturnio. Ele se achava um pastor, né? E fazia poemas com um sentimento muito relacionado ao amor e à natureza. O outro muito famoso é o Tomás Antônio Gonzaga, que também usava um pseudônimo de Dirceu e tinha uma musa que inspirava, né? Então ele era o pastor Dirceu e escrevia para a musa Marília. Então ele escreveu um livro, Marília de Dirceu, e cartas chilenas.
Ele foi preso e mandado para o exílio em Moçambique, né, por participar da Inconfidência Mineira. O Basílio da Gama escreveu um poema épico. O que é um poema épico? Um poema que conta a saga de alguém. Então, ele vai contar a saga do Uruguai, essa luta entre índios e o exército luso-espanhol no sul do país, e é quando aparece pela primeira vez na literatura brasileira o índio. Até então, a literatura não tinha dado voz a esta personagem ainda. Outro livro que vai falar também do índio, é um poema épico também, foi o Frei José de Santa Rita Durão, que escreveu Caramuru, baseado numa história de um colonizador que chegou no Brasil, no naufrágio, e os índios o encontraram e já iam, né, devorá-lo, e ele deu um tiro, e esse tiro assustou muito os índios, e os índios começaram a chamá-lo de Caramuru e a adorá-lo, ter medo dele. Aí ele fez essa história para contar, este poema para contar a história deste português que naufragou na costa do Brasil, o Diogo Álvares Correia. Estes são os principais autores do arcabouço. Aqui é só um lembrete, porque até então no Barroco não existia essa intervenção de uma personagem que era brasileira, né? Então, quando os arcadistas começaram a escrever usando o índio como personagem, foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa literatura, baseado num ideal de um iluminista, o Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem. O que é isso? As pessoas nascem boas, a sociedade é que corrompe as pessoas. Então, o índio era um exemplo perfeito do bom selvagem, né? O índio, ele nasce bom, nasce inocente, e são os colonizadores, é o progresso que chega e vai corromper e mudar a natureza desse índio. Esse quadro aí é só um resumo de tudo que foi falado. Quando a gente analisa uma literatura, a gente fala a forma como ela foi escrita e sobre o que ela falou. Então, o arcadismo usa um vocabulário simples, sem muitas figuras de linguagem, né? Tudo imitando o classicismo. E falar de quê? Ele se julga um pastor, gosta de elogiar a natureza, não gosta de morar na cidade, valoriza uma vida simples, não tem a cultura do cristão, né? Ele adora os deuses gregos porque ele está influenciado pela cultura greco-latina. Idealização amorosa, ele sempre escreve comparando o amor dele com a natureza. Racionalismo, ele é muito racional, não gosta de exageros sentimentais, é influenciado pelas ideias iluministas e vive o presente, porque ele não sabe o futuro. Então, essas são as principais características e as formas de se fazer uma literatura arcadista.